A graça e paz do Senhor, meus amados irmãos, irmãs, amigos, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, é algo que Deus colocou no meu coração. Eu estou aqui fazendo o meu devocional, é bom, é gostoso, é prazeroso, porque Deus fala com a gente, né? E por mais que a situação seja caótica, por mais que nós estejamos vivendo dias difíceis, mas a voz do Senhor é o nosso guia. A voz do Senhor que vai nos direcionando. E eu estou aqui hoje com a palavra que Deus colocou em Miqueias, capítulo 7, versículo 7, diz assim: Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Olha aqui, olha que palavra abençoada. Eu acho que esse foi o resumo do profeta Miqueias, que é um dos profetas menores, lá no Velho Testamento, né? Ele chega à conclusão, é uma conclusão, é um fechamento de tudo aquilo que ele estava vendo, de tudo aquilo que era o cenário que se apresentava para o profeta Miqueias. Ele faz um resumo daquele cenário, do que ele conseguia ver com seus olhos naturais, e ele faz um resumo, ele dizendo: olha, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Então, o mais importante de tudo aquilo que ele contemplava com seus olhos físicos, de tudo aquilo que ele ouvia, de tudo aquilo que os seus olhos físicos podiam ver, ele chega à conclusão dizendo: eu, porém, eu vou esperar, eu olharei para o Senhor. Olha, ele está dizendo o seguinte: olha, não importa a situação, não importa o cenário que eu estou vendo, não importa a adversidade que eu estou vendo, contemplando com esses olhos naturais. Ele diz: olha, eu não sei para onde ou para quem você vai olhar, mas ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor. Ele está dizendo: os meus olhos estão fixos em Deus, estão fitos no Senhor. Ele diz: olha, se eu tirar os olhos do Senhor, eu vou olhar para quem? Quem eu vou contemplar nesse tempo caótico, nessa sociedade que ele estava vivendo naquela época? A Bíblia fala, ele diz: ai de mim, versículo 1, porque eu estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja. E ele diz: já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça a seu irmão com a rede. Ele começou a observar, ele falou: gente, eu estou num cenário horroroso. Ele diz assim: olha, ai de mim. Ele falou: quem sou eu numa terra de gigantes, né? Numa terra de maiorais? Ele está dizendo: olha, já pereceu o homem piedoso e não há entre os homens um que seja reto. Ele falou: eu não estou conseguindo ver ninguém, eu não estou conseguindo, com os olhos que eu estou vendo, eu não consigo ver o que vai dar isso, né? Então ele estava dizendo: mas não se acha, ele falou: todos armam ciladas para sangue. Então imagina o cenário daquela época, imagina o que ele estava vivendo, imagina a situação que o profeta estava passando, mas ele olha para esse cenário, ele olha para tudo e ele faz uma conclusão. Porque, querido, o que nós devemos fazer? A gente vai observar muitas coisas ruins, nós vamos contemplar muitas situações na nossa vida, nós vamos ver coisas e ouvir coisas assim que, imagina, mas ele fecha. Aqui no versículo 6, capítulo 7 de Miqueias, versículo 6, ele diz: porque o filho despreza ao pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. Olha o que estava tendo, um problema em família, um problema dentro da família. E eu não sei se você está passando por um momento dentro da sua família, as pessoas uns se levantando contra outros. Aqui está dizendo que o filho despreza ao pai. Já pensou? Um pai sendo desprezado pelo seu filho, por aquele que ele doou seu tempo, criou com tanto carinho, e sendo desprezado pelo filho.
É isso que ele estava vendo na sociedade da sua época. Ele diz, a filha se levanta contra a sua mãe. Já pensou? Eu sou mãe. Talvez você que está me ouvindo, você é mãe, você é pai, né? Então, você pensou uma filha se levantando contra a mãe? Você consegue imaginar isso? E ele diz, a nora contra a sua sogra. Olha, sabe, a gente vê esse contexto e a Bíblia fala, ele diz, os inimigos do homem são os da própria casa. Então a gente está vendo famílias sendo destruídas, a gente está vendo que o inimigo está se levantando para fazer com que um se levante contra o outro, que haja briga dentro de casa, que haja confusão, desentendimento. Mas ele diz, mas eu, porém, olharei para o Senhor. Eu não posso olhar para esse sistema. Eu não posso olhar e me esquecer que há um Deus, que eu estou olhando para Ele, que eu estou confiando nele. Não importa a situação que nós estejamos passando. Talvez você está passando um problema dentro da sua casa, na sua família, no seu local de trabalho. Às vezes você está sofrendo perseguição em alguma área da sua vida e você não está entendendo. Ele diz, eu porém olharei para o Senhor, eu vou olhar para Deus. Não importa a situação, eu vou continuar olhando para o Senhor. E ele diz, esperarei no Deus da minha salvação. Ele não é qualquer um. Eu vou esperar. Esperar não quer dizer inércia. Esperar vem da palavra esperança. A minha esperança é o Senhor. A minha esperança está em Deus, no Deus da minha salvação, aquele que lutou por mim, aquele que pagou um preço pela minha vida. Ele é o Deus da minha salvação, é nele que eu espero, é nele que eu estou colocando os meus olhos. Ele diz, e o meu Deus me ouvirá, o meu Deus vai me ouvir. No meio desse caos, no meio dessa situação, o meu Deus me ouvirá, ele vai me ouvir. Esse foi o resumo do profeta Miqueias. Que esse seja o resumo da minha vida e da sua vida. Que você não fique olhando para a situação que está ao seu redor, caótica muitas vezes. Que você não perca a sua esperança. Que você não perca a sua fé em Deus. Que você não perca a direção que o Senhor está te enviando. A Bíblia fala que nós não devemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Que os nossos olhos que os nossos olhos estão postos no Senhor. E aqui ele termina, eu vi aqui em 2 Pedro, eu quero ler para você, querido. Sabe por quê? Porque não tem outro caminho, não. Aqui em 2 Pedro, talvez você está achando que Deus está demorando demais. Talvez você está achando que Deus está demorando nas promessas. Aí ele diz aqui, eu, porém, capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 9, diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Tá vendo? Deus não retarda a sua promessa. Continue esperando em Deus. Ele diz, Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ainda que você ache que ele está demorando. Não, Deus não retarda a sua promessa, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E às vezes as situações, Deus às vezes não muda a situação, porque ele quer mudar você. Às vezes Deus vai usar essa situação para mudar a sua vida. Se Deus não mudar a situação, é porque ele vai usar a situação. Ele vai usar essa situação toda, esse problema, essa adversidade, para que haja um arrependimento no nosso coração. Que essa palavra esteja na sua vida hoje e sempre. Viu, querido? Eu estou compartilhando com você. Meu nome é pastora Cleide Temporino. Eu estou aqui para poder abençoar a sua vida e compartilhar daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor essas vidas que me ouvem. Que nesse dia, Deus, que o Senhor possa tocar nessas vidas de uma maneira sobrenatural. Que os olhos de cada um estejam postos no Senhor, porque eu sei que o Senhor não retarda a sua promessa na vida de ninguém. Que o Senhor é longânimo e o Senhor nos quer arrependimento da nossa vida. Por isso eu os abençoo, Pai, em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.